Olá, tudo bem? Alguém aí tá tomando café? Bem, o meu aqui eu já terminei, mas enfim. Hoje eu quero falar aqui sobre os switches da Aku novamente. O único que eu trouxe aqui no canal foi esse aqui, que é o Rose CS. Eu acho eles, assim, fenomenais, ainda mais pelo seu valor, né, que era R$ 40 na época, hoje tá por volta de 60. Vem cerca de 45 peças e, assim, é uma excelente alternativa para quem quer fugir aqui dos temidos switches Altemos, que, para ser bem sincero, eu não sei como que está os Altemos hoje em dia. O que eu posso dizer é que, na minha experiência com o Redragon Fizz e no Redragon Lakishimi, eu não tive nenhum problema, né, eu só tive mesmo ali muita dor de cabeça no Redragon Kumara, né. E, bem, não tem nem comparação a qualidade dos Akus em relação tanto esses presentes no Fizz e, enfim, né, eu acho muito melhor, tanto na sonoridade, na sensação de apertar, eu acho bem melhor mesmo, então qualidade bem superior em relação a esses daqui. Só que hoje a gente vai dar uma olhada nos switches Aku CS Jelly. Eles custam cerca de R$ 30 mais caros do que os Akus normais, né, que são apenas CS. Então, vamos dar uma conferida nesses Akus Jelly, né. Muito bem, então temos aqui 4 switches Jelly Aku e foi o pessoal da Apple Maker que enviou para mim. Então, muito obrigado novamente ao pessoal da Apple Maker. Bom, na verdade, esse daqui, o Jelly White, eu comprei. Só que eles enviaram mais esses outros 3 aqui. E o engraçado é que eles não me falaram nada. Eu até estranhei o pacote, depois eles me avisaram. E é isso, né? Muito obrigado. E uma coisa muito legal a ser comentada é a experiência de unboxing desses switches da Aku, né? Você olha isso daqui, tipo, nem parece que, até nos CS normais, não parece que foi R$ 40 que eu paguei, né? E aqui então está os 4 switches e, nossa, é muito switch aqui, eu tô tendo cuidado para não deixar todos eles simplesmente caírem aqui. E bom, né, aqui então está os 4 switches da Jelly que eu tenho, e eu vou falar aqui da diferença entre essas versões que eu tenho aqui. Tem outras versões também, tem uma que chama Starfish, que eu queria muito testar essa, mas infelizmente, quem sabe mais para frente, né? E tem uma outra que chama Sponge. Cara, basicamente, o único que vai se diferir muito dos outros TDs vai ser o Aku azul. Ele não é igual o Switch Blue, Gateron, Cherry. Ele não é aquele Blue, click, né? Ele é um Switch, tátil. Ele tem a sensação tátil. Ele vai ser algo mais similar ali ao Switch, por exemplo, o Brown, né, que vai ser aquela sensação tátil ao pressionar o switch, mas não vai ter um som muito alto, né. E aqui atrás da sua caixinha já mostra algumas especificações, como, por exemplo, o ponto de atuação, que vai ser de 2 milímetros, e a força necessária para apertar ele vai ser 40 gramas. Ele também vai ter outro aspecto bem diferente, que vai ser na sua molinha interna, mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente quando eu for abrir todos eles aqui. Já o restante aqui, a maior diferença vai ser basicamente na força necessária para você apertar cada um deles, tanto o Jelly rosa, o Jelly preto e o Jelly branco aqui, eles são switches lineares, sendo que o Aku preto aqui vai ser o que é o mais pesado, vamos falar assim, para apertar, porém eu não considero nem um pouco pesado, porque, cara, você só precisa fazer 50 gramas de força para apertar. E tem switch que é tipo 80 gramas, 60, 70. Esses aí eu nunca testei, mas já vi. Ele tem uma certa semelhança com o Gateron amarelo, porque ele necessita também 50 gramas de força para apertar. O Gateron mecânico amarelo. Só que o feeling de apertar e a sonoridade é diferente. O Jelly rosa aqui vai ser 45 gramas de força para apertar também. Já o Aku rosa CS normal é 43 gramas de força para apertar. Que grande diferença, né? E eu vou te falar, pelo que eu percebi aqui,
O som do Akku normal eu achei, me agradou mais em relação ao Jelly aqui. E não menos importante, temos aqui o White, né, o branco, e nossa, esse daqui é basicamente um pudim para apertar, porque são necessários apenas 35 gramas. E qual que é a diferença entre o CS Jelly para só a versão CS? Porque tem uma diferença de valor, né? As diferenças mais notórias que dá para você perceber aqui seria na construção entre eles. Enquanto aqui no CS ele tem aquela garrinha estilo dos switches da Kale, no CS Jelly vai ter aquelas garrinhas estilo switches da Sherry. A base aqui dos geles também vão ser todas com esse aspecto transparente. Aí tá vendo, ó, todos os geles têm essa base transparente, ó. E na versão normal vai ser, não chama, isso aqui eles chamam de POM, se eu não me engano, né? Uma outra, agora, grande diferença seria o fato de que, segundo a Akku, esses switches aqui eles vão ter o stem, né? Eles vão ser a prova de poeira. Outra característica diferente vai ser no stem, né? A cabecinha aqui do switch, que vai ser diferente no Jelly. Ela vai ter esse aspecto meio... esse formato hexagonal, né? Enquanto que aqui é só a pontinha do switch. Isso daqui, basicamente, ajuda meio que fazer com que a tecla fique mais firme em cima do switch, não fique balançando tanto. E por último seria a diferença entre o tamanho das molinhas, que no Jelly vai ser maior, né? Enquanto que no CS elas são menores. Eu não posso falar por todos os switches, né? Mas nas 3 versões do Jelly, branco, preto e o rosa aqui, elas são do mesmo tamanho. E teria aqui a molinha do Blue, né? Que o diferencial dela vai ser que tem, tipo, 2 estágios de molinhas, tá vendo? Na parte de cima e na parte aqui de baixo. E aqui no meio você vê o aspecto de separando, né? Esses 2 estágios. No switch Akku Starfish e no switch Sponge, parece que também vai ser exatamente, ou pelo menos bem parecido com essa molinha aqui do Blue. E aqui no Blue você vai ter a sensação tátil tanto de você apertando e soltando o switch. E basicamente essas são as diferenças físicas entre esses switches aqui da Akku. Claro que também vai ter outras diferenças, né, no feeling de você apertar o switch, seja se o switch é linear ou se o switch é tátil, e também a diferença na sonoridade do switch, né, que vai ser diferente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar cada um desses switches aqui no Redragon Fizz. Vai dar aqui um bom trabalho em fazer isso, mas vamos lá, né? E bem, né, esse aí foi o teste de sonoridade entre esses switches aqui da Akku. E, gente, eles são muito parecidos, são bem similares mesmo. O mais diferentão mesmo, assim, foi o azul, pelo fato de ser um switch tátil. Tanto o switch branco, rosa e o preto desses Akkus Geles aqui, o que mais difere eles, que eu achei, que eu pude notar também, foi mais na sensação de apertar cada um deles. Basicamente foi assim, cara. O White, o mais macio de todos que você sente, aí vai para o rosa, você já sente um pouquinho mais de não ser tão mais macio, porém bem macio ainda. E o preto, que é 50 gramas, que foi o que mais me agradou aqui. E apesar deles não serem pré-lubrificados de fábrica, eu achei que eles têm uma ótima maciez ao apertá-los. Isso foi algo que eu notei de diferente se eu fosse comparar, por exemplo, o rosa Jelly em relação à versão dele normal, que é a que eu tenho aqui, que é só o CS. Esses nomes confundem bastante, né? Eu curti, assim, muito mesmo a maciez que esses switches proporcionaram aqui. E em termos de sonoridade, eles foram bem similares, pelo menos eles implementados aqui no teclado Fizz. E isso é algo bem importante porque, cara, o teclado em si, ele influencia muito, mas muito mesmo no som que o switch vai fazer. Tanto que, cara,
Agora, os switches bananas aqui nesse teclado que é o GK64X, em comparação quando eu coloquei eles lá no Redragon Lakshmi, cara, não tem nem comparação. O som mudou completamente. Muito em breve, eu ainda vou fazer um vídeo melhorando o som desse teclado, vou deixar ali algo bem mais assim agradável aos ouvidos. Eu acredito que tem como fazer muita coisa aqui para melhorar o som que o Redragon fez. Não só o Fizz, né? O Lakshmi também. Fazendo alguns mods aqui, nossa, vai ficar muito bom, porque ele é um teclado que parece ser meio sem vida. Ele tem muita muito oca, que ele é muito leve, então colocando aqui os mods como Tape Mod, Foam Mode, dentre outras coisas, vai, assim, melhorar mais muito mesmo. E respondendo qual que eu gostei mais aqui, né, dos que eu testei no Redragon Fizz, cara, eu fiquei entre o Switch Aqua preto e o azul. Eu gostei muito da sensação tátil do azul, mas eu gostei mais do som do Switch preto. Eu ainda vou trazer um vídeo montando um teclado custom totalmente full Aqua. Sim, eu acabei pegando aí um teclado custom que é da marca Aqua, que a case, né, é da marca Aqua, é um teclado todo translúcido assim, me pareceu ser bem legal. Aí eu vou colocar teclas Aqua, no caso não vai ser essas daqui, e vou ficar entre pegar ou o Switch Gel preto ou o Switch Gel azul, então eu vou ver qual que eu vou colocar, mas isso fica para um outro vídeo mais pra frente. Pessoal, vou ficando por aqui então, qualquer dúvida pode perguntar aí, valeu e até o próximo vídeo.